a nova fórmula para inovar a concorrência e a produtividade. O Brasil tem sofrido com a proliferação de informações digitais e o enorme avanço tecnológico nos últimos anos, principalmente pela web, telefones celulares, dispositivos que captam informações e entre outros dispositivos gerando enorme quantidade de dados, sendo estes os mais diversos tipos. Em um levantamento do IDC, patrocinado pelo EMC, Gantz e Razer, prevê que o universo digital chegará a 40 zettabytes nos dados de 2020, sendo 8,8 zettabytes de dados que foram criados e replicados somente em 2012. De acordo com Tauri, as informações sobre os produtos estão formando mais importantes produtos em si, pois o conteúdo gerado para uma tomada de decisão de comprar um determinado produto, o esperado a tendência é comprar e ser direcionada a outro produto. Diante da enorme quantidade de dados informados e desenvolvidos, gerou-se o conceito conhecido como Big Data. Big Data é o termo genérico para dados que não podem ser contidos nos reservatórios atuais. Dados volumosos que cabem em um único servidor, não estruturado demais para se adequar à baixa de um dado. A organização de linhas e colunas, fluidos e demais para outros ser armazenado. O processo formado é a decisão de um processo complexo e individual, visto que não é puramente racional e contempla fatores como a intuição, sentimentos e expressões interiores do tomador de decisão, seja de forma consciente ou inconsciente. O objetivo desse arquivo é apresentar o conceito e a finalidade da Big Data, verificando os efeitos dos fatores para o melhor entendimento sobre o mesmo. Fundamentação teórica. Exploração de dados. A tecnologia tem avançado mais do que nunca nos últimos tempos e com consequência, eita lasco. Calma. A tecnologia tem avançado mais do que nunca nos últimos anos, nos últimos tempos, e como consequência, uma enorme quantidade de dados gerados, sendo estes mais diversos tipos, resultados provenientes dos diversos tipos de fontes de informação, e dados como por exemplo, sensores climáticos, e-mails, SMS, GPS, celulares, compras online, mídias sociais, fotos e vídeos digitais e muitos outros. A IDC estima que em 2020, 33% do universo digital vai conter informações que podem ser valiosas de se analisar, relata Guts e Rachel. Afirma que após o pulo tecnológico da Web 2.1, a volta dos 5 pontos de acesso à internet obtiveram um enorme crescimento, trazendo mudanças na 2.1. O universo digital vive cada vez mais uma nuvem de computação com grandes quantidades de dados de hardware ligados a milhares de milhões de dispositivos distribuídos dos governadores e definida por software cada vez mais inteligente. Não existia área de tecnologia e não tenha se tornado presente, segundo Schwartz. Basta receber as coisas que mudaram nos últimos 50 anos, onde antibióticos comerciais existiram 75% da população era ativa na agricultura e não existia o uso de produtos agrícolas e medicamentos se tornando disponíveis e o avanço só tende a crescer. Gantz e Razel relatam que em 2012 a 2020 a participação do universo digital em expansão dos mercados emergentes vão crescer 36% mais. Big Data. A exploração da tecnologia contagiou o mundo e, consequência, aumentou gradativamente os dados da informação. Aurélio, 2010.
que define que os dados nada mais é do que símbolos quantitativos e qualitativos que possam ser utilizados para o processo de sua informação. De acordo com Tauroni, os dados sobre os produtos estão tornando mais relevantes que os produtos em si. Dados desses podem influenciar as decisões, pois se uma tomada de decisões realizada com um conteúdo de dados escassos ou falsos para a compra de determinado produto, existe uma grande possibilidade do mesmo ter sido melhor decisão, gerando a mensagem do prejuízo. Diante dessa extrema quantidade de dados, deu-se a origem da Big Data, que é capaz de cruzar inúmeras quantidades de informações destruturadas para chegar a uma variada tomada de decisões, talvez não a melhor, porém com a melhor porcentagem de acerto. Big Data não é apenas um conjunto de dados estruturados, mas um conceito que mostra como tirar proveito desses dados. O termo pode ser expresso como um conjunto de ferramentas do alto poder de mineração de dados com mais eficiência para chegar a informação, indicações, apontamentos afins. A definição de Big Data é tão complexa quanto o próprio futuro, pois o mesmo é considerado relativamente novo no mercado e tem como expandir as linhas de pesquisa e implantação apenas nos últimos 10 anos. A implementação é nítido receber muitas das grandes empresas já utilizam essas tecnologias como principal recurso para o seu crescimento. Em agosto de 1999, usada pela primeira vez a Big Data em um artigo Searcan do título Explorar visualmente gigabytes, o conjunto de dados em tempo real, tem feito com Steve. Há empresas onde explicativas famosas de volume, o conceito de Big Data. Das inúmeras pesquisas realizadas, cada autor indicativo o conceito relevando ao mínimo do comum, no qual a análise de grandes quantidades de dados de diferentes tipos tem uma grande velocidade. Para melhor entendimento e desenvolvimento do presente trabalho, estabelecendo maior clareza da definição do conceito sobre a Big Data, se fez uso do quadro 1 de conceitos de Big Data de importantes autores da área. Conceito de Big Data. Big Data refere-se a um conjunto de dados cujo tamanho é além e a capacidade da ferramenta de software de bancos de dados típicos para capturar, armazenar, gerenciar e analisar. Big Data tem como uma forma essencial para melhor eficiência e eficácia organizações de venda de marketing. Ao colocar Big Data no coração das vendas de marketing, os insights podem ser aproveitados para melhorar a tomada de decisão e inovar o modelo de vendas da empresa, que pode envolver a utilização de dados para orientar a orientação em tempo real. Há desafios para o gerenciamento de grandes quantidades de dados, o que está ficando cada vez maiores por causa do armazenamento barato e a evolução de dados digitais, dispositivos de coleta de informações, como telefones celulares, laptops e sensores. O fenômeno a seguir surgiu devido à enorme quantidade de dados e de máquinas que estão sendo gerados hoje, juntamente com as informações adicionais obtidas por análise de todas essas informações e possível criar um conjunto de dados enormes. A Big Data em geral é definido como ativos de alto volume, velocidade e variedade de informações que existem custo-benefício de formas inovadoras e procedimentos de informações para maior visibilidade e tomada de decisão. A tecnologia da Big Data descreve uma nova geração de tecnologias de arquitetura projetadas para extrair economicamente o valor em volumes muito grandes de uma grande variedade de dados que permitiu a velocidade de captura e descoberta de análise. É absolutamente necessário que a organização que programa a Big Data obtenha um retorno desses investimentos, afirma o Tauroni, ao explicar o custo de investimentos como implementação do Big Data. Os dados estruturas e desestruturados e dados estimulados contêm a organização para serem recuperados, que possuem relação classificados em grupos que possuem a mesma descrição. Dados mantidos CGBD que são analisados através da linguagem SQL. São dados estruturados que não possuem estruturas definidas, normalmente são
textos de documentos e gravações de serviços do consumidor, fotos, imagens e vídeos. Não é possível armazenar um banco de dados tradicional devido às inúmeras informações aleatórias. Que se diz nas campanhas que tem em considerar as novas fontes de dados geradores por máquinas, por exemplo, como sensores, e ainda complementar o grande exemplo de fontes de dados estruturados que são os sensores, que pode ser usado em diversas finalidades, como monitorar o tráfego em rodovias, de leituras de RDF, supermercados, temperaturas nas cidades e satélites que monitoram o tempo e terrenos, entre outros. Para obter armazenamento de informações desestruturadas, foram desenvolvidos um banco de dados dos tipos onde poderia utilizar em dados relacionados que oferecem um grau de escalabilidade, criando o Nonsense Goals, é um termo usado para refletir qualquer armazenamento de dados para não seguir o modelo tradicional do RBDM. Além das altas taxas de geração de dados, como fator de influenciador de criação de sistema no NoSQL, foi importante um tipo de dado complexo, semi-estruturado e estruturado. Segundo Taurone, é a principal base da tecnologia da Big Data do banco de dados. A geração de decisões através de relacionamento de dados, segundo as decisões feitas através do processo de escolha, e pelo menos muito bom.